Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos conteúdos referentes ao segundo bimestre. Já tivemos um conhecimento bem amplo, né, dos capítulos 1 e 2, lá do primeiro bimestre. Vocês já fizeram a avaliação, tanto a avaliação qualitativa quanto a avaliação quantitativa. E agora nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre. Para iniciarmos, vamos falar do capítulo 3, Romance, uma história bem comprida. Sempre que a gente fala em romance, vem à nossa cabeça logo uma história de amor, não é verdade? Vai ter um mocinho, uma mocinha, provavelmente vai ter um vilão que vai tentar atrapalhar o amor dos dois, mas ao final eles vão ficar juntos e felizes para sempre. Mais ou menos isso, né? Quando a gente pensa em romance. E tudo bem, tá certo. Mas o que não tá certo é a gente achar que esse gênero textual romance ele se resume somente a uma história de amor. A gente tem que entender a estrutura desse gênero textual. O que é que esse gênero textual vai trabalhar? Quais são as estruturas? O que é que a gente tem nesse gênero textual romance? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O romance, como o próprio título do capítulo de vocês traz, é uma narrativa bem comprida, bem longa. É um romance, é uma narrativa longa, é escrita em prosa e possui uma estrutura característica desse gênero. E eu trouxe para vocês qual é essa estrutura. Primeiro, a ação. O que é essa ação? São os acontecimentos que se combinam para formar o enredo da obra. O que é que acontece nesse romance? Quando eu falo de ação, pessoal, eu não estou falando de ação no sentido de combate, não, estou falando de acontecimentos. Dentro do romance vão ter os acontecimentos, né? Toda aquela historinha, aquele encontro entre os personagens, o desencontro dos personagens, alguém tentando atrapalhar, alguém tentando ajudar. Então, essa série de acontecimentos que se combinam para formar o enredo desse romance é o que a gente chama de ação. No romance também é possível a gente identificar o lugar. O que é o lugar? O espaço físico. Onde é que esse romance, essa história ela está acontecendo? Então, nessa narrativa, nesse romance, é possível a gente identificar o lugar. Como também é possível nós identificarmos o tempo, que é o tempo. Quando? Quando é? Quais são as datas? Qual a duração desses fatos que estão sendo narrados? Então, em um romance, é possível também identificarmos o tempo. Como também os personagens. Os personagens são aqueles que vão realizar a ação, que vão estar lá dentro dessa história, dessa narrativa longa, dentro desse romance, praticando as ações. É exatamente por conta da ação desses personagens que essa história vai se desenvolver. Temos também a trama. O que é a trama? A trama é a história em si, o enredo, é a história narrada. O que é que acontece? Qual é a história desse romance? Então, a história em si, o enredo, a história narrada é o que nós chamamos de trama. E também o ponto de vista. Esse ponto de vista é o que nós chamamos de foco narrativo, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais nele na próxima aula. Esse foco narrativo, ele se dá sobre a perspectiva de quem narra. É o narrador. Esse ponto de vista é sobre o ponto de vista do narrador. Nós sabemos que se acontecer determinada coisa e eu for contar para vocês, eu vou contar segundo o meu ponto de vista. Então, eu sou a narradora, eu conto segundo o meu ponto de vista. E com vocês também ocorre da mesma forma. Cada um vai ter um ponto de vista, cada um vai narrar a história de uma maneira diferente. Então, o ponto de vista também faz parte dessa estrutura desse gênero textual romance. Outra coisa interessante do romance também é que é uma narrativa fictícia, né? Não necessariamente tem que ser algo que aconteceu, é uma narrativa fictícia. Utiliza-se, eu não vou dizer que utiliza-se uma norma culta padrão, mas utiliza uma linguagem mais próxima à norma padrão. Quando eu falo de norma padrão, eu estou falando da gramática normativa, né? Da forma de falar de acordo com as regras gramaticais. Nós falamos no nosso dia a dia, não necessariamente completamente de acordo com as normas gramaticais, mas a gente fala muito próximo a isso. É o que a gente chama de registros próprios dessa população urbana. Então, lá no gênero romance, a linguagem que é utilizada não é uma linguagem figurada, não é uma linguagem repleta de variações linguísticas.
é uma linguagem mais próxima da norma culta padrão, vai reproduzir a linguagem dos personagens, claro, mas quem narra essa história vai narrar com essa linguagem mais próxima da linguagem padrão. E eu queria trazer duas observações interessantes sobre o romance. A obra de Dom Quixote, que é do espanhol Miguel de Cervantes, ela é apontada como a precursora do romance moderno. Quando eu falo de precursora, eu estou falando de que ela foi a primeira, ela foi a mais importante, ela foi a que deu o pontapé inicial para o romance moderno. E no Brasil, a gente tem como principais autores desse gênero romance o Machado de Assis, o Jorge Amado e o Graciliano Ramos. No decorrer desse capítulo 3, nós vamos nos aprofundando nesse gênero romance. Na aula seguinte, vamos falar sobre o foco narrativo, sobre o narrador-personagem, o narrador-observador e vamos nos aprofundando nesse gênero romance, certo? Espero que vocês tenham entendido as principais características desse gênero e sempre que a partir de agora vocês pensarem no gênero textual romance, não vão pensar somente em uma história de amor, mas uma história de amor longa e que apresenta toda uma estrutura característica típica desse gênero textual. Então, a gente se encontra na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau.